Está no ar o Extra Off, quadro do Extra Podcast, onde falamos de assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem quando algum assunto nos chamar a atenção e nos é vontade de falar sobre, basicamente. Então fiquem aí atentos. Eu sou o Tonho e ao meu lado hoje eu tenho o Rich e o nosso convidado especial, o Yuri Rodrigues, do canal O Obituário. Yuri, se apresenta aí para quem não te conhece. Nossa, mas já chegou errando o nome do meu canal, pelo amor de Deus. Que anfitrião é esse? Meu Deus. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Yuri Rodrigues, sou amigo do Tonho e do Rich aí, a longas datas, nos nossos joguinhos. E também tem um canal sobre filmes de terror, é o Obituário. Olha aí, Até você tá errando. obrigado, Tonho! Obrigado! É o canal O Obituário, é recém-nascido no YouTube, tem 3 meses só, apesar de ser um projeto que eu tenho há muito tempo, há 8 anos. Só agora eu tô colocando ele em prática. E é isso, gente, vamos lá seguir, tá? O Obituário, ó, agora eu consegui acertar. Tá certo. Em homenagem ao Halloween, a bucha tá solta, né? Então aí, ó, já É. começamos cheios de erros. É isso aí. Hoje a gente vai aproveitar, né, que esse mês não tem só Halloween, mas também tem a sexta-feira 13 e é o dia, né, que esse episódio está indo ao ar. Então, se tudo der certo, à meia-noite em ponto, pra gente falar o que a gente acha de filmes de terror, se a gente gosta, como que a gente entrou nesse mundo de filmes de terror, indicações, o que a gente assiste, tudo aí sobre esse universo, né? Então não tinha como trazer outra pessoa que não fosse o Yuri, que tem um canal dedicado a isso. Vamos lá, então. Só interrompendo você, porque você falou que se Pode tudo der falar. certo, né, meia-noite vocês postam. Também acabei de gravar um dos meus quadros, né, do meu canal, que é o Obituário, né, o quadro que a gente destrincha um clássico. E aí escolhemos sexta-feira 13. E se tudo der certo, também sairá, né, na sexta-feira 13. Então é isso, gente. Vamos torcer isso. aqui sim, pra minha divulgação bater com vocês. Ouve o podcast e assiste o vídeo ao mesmo tempo, e é isso aí, um em cada orelha. É sobre isso. E é isso. Então, gente, a sexta-feira 13 tá aí, né? Então tem um monte aí de superstição. Nossa, hoje eu tô péssimo. Superstições, né? Vocês acreditam em alguma coisa assim ou não? Eu acredito em algumas coisas e outras não. Por exemplo, gato preto criaria. Né? Assim, então, uma dessa parte eu iria. Agora, passar por debaixo de escada. Gente, eu já atravessei a rua pra não passar por debaixo de escada. Sabe? Então, assim, essa parte, eu acho que é o único medo que tem, porque de outro, de pisar em rachadura, né? Essas coisas assim, eu não ligo. Né? Assim, se acontecer alguma coisa, não tá acontecendo, eu tô vendo. Mas, assim, o único que eu tenho, assim, receio mesmo é passar por debaixo de escada, porque não sei. Eu acho que é uma superstição que é mais vinda, assim, na minha mente, na minha memória, mas as outras eu não ligo, não. Porque o pobre do bichano, gente, um gato preto. Eu acho que o perigo de passar embaixo da escada é a escada cair e bater em você, porque de resto eu não acredito em nada disso, não. Eu acho que eu sou meio como o Rich. Eu não acredito em nada disso, mas a escada não é que eu tenho medo, mas quando eu vejo uma, eu evito passar por baixo. Eu acho que é uma coisa meio que ficou, que a gente aprende nessas É. coisas e meio que fica, mas não é que eu acredito, eu só evito passar. Mas se, tipo assim, for a única opção, eu passo, tá tranquilo. Eu evito passar para não cair em cima de mim, mas não por trazer azar ou alguma coisa assim. Também é perigoso, né? Olha aí, ó. Exato. Cipeiro, o Tom é o cipeiro aqui do canal, né? Da Né? CIPA, Exato. Segurança do Trabalho. Muito bem. Segurança do trabalho. Yuri, você que é o expert em filmes de terror, quanto você consome dessa mídia assim, de terror? Nossa senhora, você falou isso agora, eu me vi na cena da Kirby em Pânico 4, né, ele fala, você é a expert, ela, não sou eu, essa é a minha prova, se eu viveria nos filmes de terror. É esse podcast aqui. O quanto eu consumo semanalmente. Eu sou um pouco preguiçoso, eu confesso, então assim, tem muitos filmes que saem, eu demoro um pouco pra ver, mas semanalmente eu tento ver, seja uma série, por exemplo, Chuck estreou, né, a série Chuck, a terceira temporada. Eu não vi ainda o primeiro episódio, mas com certeza vou ver essa semana. Se eu não vir, eu vou ver com certeza algum filme. Principalmente agora com o canal, porque para trazer algum conteúdo, mesmo que eu conheça ao pé da letra, é bom rever o filme para poder ter mais propriedade para falar, ter mais fresco na memória. Tá certo. E vocês? Ai, local de fala do Yuri. Gente, eu sou preguiçoso pra filme no geral. Tem filme que lança em janeiro, em dezembro eu tô vendo. Então comigo é tudo no seu ritmo e tudo uma coisa tem que ir acontecendo. E pra filme de terror, hoje em dia eu sou medroso, gente. Antes eu via filme de terror direto, mas agora eu tenho que ver filme de terror de meio-dia
e assistir, sabe, Spy Family de tarde pra dormir pensando em outra coisa, assistir a Hora da Aventura, pra minha cabeça tá pensando no regelado e não em sangue, sabe? Então é nisso, mas eu consumo, por exemplo, Chuck tá na minha lista pra assistir, mas eu não assisti nenhuma temporada ainda. Mas, consequentemente, eu vou assistir, sendo que eu não assisto tão rápido quanto vem os lançamentos. Eu vou vendo aos poucos, quando eu vejo que um filme de terror lançou e o povo tá comentando muito, né, assim, quando você é pra procurar o gênero, aí eu vejo, interessante, eu vou assistir, né, pra ver. Então, assim, alguns, não, tem uns que eu tenho um carinho, porque eu cresci assistindo, tipo, Pânico, aí quando sai eu assisto, mas com uns eu vou demorando, mas eu acabo vendo, porque eu tenho que ver, tipo, eu não pego pra ver, sabe, 2 ou 3 filmes de terror num dia só. É um por semana, e olhe lá. Então, é assim o meu mood com filme de terror. Eu acho que eu sou o contrário do Rich, porque eu tinha medo e hoje em dia eu assisto porque eu gosto dos filmes e hoje em dia eu já não tenho medo, assim, eu acho engraçado, inclusive, a maioria das vezes, acho cômico algumas coisas. Vocês falaram de Chuck, né, o Yuri falou. Ano passado eu fui numa festa fantasia, fantasiado de Chuck, foi bem legal, inclusive. Eu vi a foto. Foi legal, porque eu sou pequenininho, eu ficava correndo atrás das pessoas e foi divertido. Mas a série mesmo eu acho bem ruim, pra ser sincero, assim, a segunda temporada. Acha? É porque assim, Chuck é ruim na gente, tipo, não dá pra levar a sério. Você não pode assim, assistir com aquela intenção de, meu Deus, é um filme de terror. Não, é galhofa. Assim, gente, vamos lá, não me critiquem os fãs de filmes de terror. Eu adoro Chuck, tá? Eu gosto muito do primeiro filme, eu gosto do segundo. Eu acho o Noiva de Chuck super divertido, é aquele ruim que é bom. O conceito dele é ser ruim, mas é bom, porque ele não se leva a sério, né? Ele seguiu aí a onda de Pânico depois de 96. Então ele vem com a pegada mais do terrir, que é aquele humor com terror. E eu gosto bastante também da Maldição de Chuck, que já foi em 2013. E a série, ela abraça todo esse universo e expande. Então, os filmes, eles foram um pouco... não seria incoerente a palavra, mas ele tem algumas contradições para tentar expandir. E a série abraça tudo isso, eu acho que ela consegue colocar tudo isso de forma coerente. E ao mesmo tempo divertida, e usa metalinguagem, né? E o Chuck, ele brinca com a câmera, ele quebra a parede, fala com o público, tipo, eu acho bem, bem divertido. Sim. Meu problema são os atores adolescentes, que são bem ruinzinhos, tadinhos, mas faltou uma escola Wolf Maia ali pra eles. Bom, mas qual que é o primeiro contato que vocês tiveram com o filme de terror? Vocês lembram? Eu não lembro qual foi o primeiro filme, mas eu lembro de 3 filmes que eu acho que assim, porque, por exemplo, como a gente não somos pessoas novinhas, né? A gente não vinha os filmes de terror, começou vendo por streaming, tão pouco DVD, eu via por fita cassete, né? E a gente alugava e tinha esse lançamento. Então, assim, eu me lembro de 2 filmes que eu assisti na mesma dobradinha, que foi tipo, eu assisti o primeiro Pânico e eu sei o que vocês fizeram no verão passado, na mesma noite. Eu assisti esses 2 na mesma noite, tipo, Pânico primeiro, depois assisti eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aí eu me lembro de eu adolescente de, não sei a minha idade, mas tava assistindo A Bruxa de Blair, na primeira vez que passou no SBT. Tipo, pela primeira vez. Eu acho que, de certo, naquele cine especial, né, daquela estreia que o SBT era a faixa de estreia já do SBT, e de noite sempre era um filme de terror. Quase religiosamente, né, o SBT metia filme de terror de noite. Então foi os filmes que eu tive mais contato. E eu tava 100% nem aí, sabe? Eu tinha um pouquinho de medo, mas eu assistia de uma forma tão tranquila, sabe? Tipo, A Bruxa de Blair dá um sustinho por causa de como é, Pânico dá um medo porque é uma pessoa mascarada matando os outros, você fica com um certo trauma, tipo, algum mascarado chegando perto de mim, será que vai me matar? Ou tá só fantasiado? E eu sei o que vocês fizeram no ano passado, é tipo uma pessoa se vingando e matando os outros, então foi essas experiências que eu tive tudinho, mas eu gostava do gênero, assim, ainda gosto, assim, mesmo não consumindo tanto, mas foi o primeiro contato e eu achei de boa, eu fiquei, tá aí. Tanto que era eu o único aqui de casa que assistia, que era de boa de ver e saia procurando ver mais e mais filmes disso. Tanto que quando passava os Chucks da vida, eu assistia. E Chuck era engraçado que, se eu não me engano, o SBT chegou a passar Chuck de tarde, né? Assim, nossa, o SBT passava muito, Chuck. Brinquedo Assassino era uma coisa que, tipo, 2 da tarde, cinema em casa, vou botar assim pra coisa de boa na televisão, pá, Chuck, boneco assassino, né? Tava passando lá. Mas eu assistia esses filmes e passei um tempão ainda consumindo esse gênero, mas eu acho que esses 3 foram que me marcaram mais, porque foi como... É a primeira coisa que me veio, são os primeiros filmes que me vêm à cabeça quando eu paro pra pensar sobre filme de terror. E eu acho que esses 3 me impulsionaram, porque eu comecei, tá vendo? São 3 filmes que eu acho maravilhosamente bons, né? Então, estimularam a ver, mas foram muito bons, tempo bom. Assistir fita de vídeo, ficar na lista de espera pra assistir esses filmes e foi bom. E eu assistia sempre de noite, detalhe, esses eu gostava, assisti só de noite. Você falou isso de Chuck passando a tarde e eu não lembrava, mas você falou e realmente me veio à memória. Eu acho que aconteceu isso mesmo. Porque
pela classificação, né? Eu acho que aqui, eu não lembro exatamente, mas aqui no Brasil acho que deve ter uma classificação 14. Então Aí dá anos pra... 90, né? Anos 90 era bagunça. 90, né, gente? Banheira do Gugu, tá tudo Outros certo, tempos. sabe? Outros tempos. Outros tempos. As minhas referências com o filme vem do Slasher, que, pelo que o Rich mencionou também, pra ele que tinha medo. Não, o Rich não tinha medo e tem medo agora, né, Rich? É. Eu não tinha, agora eu tenho. É porque o Slasher ele é um pouco mais leve no sentido de medo. Porque assim, ele tem susto, né? Ele usa do jump scare, que é uma ferramenta muito utilizada dentro do terror, mas dificilmente você tem medo, assim, um medo que fica contigo. É diferente de uma Bruxa de Blair, que apesar de eu não sentir medo, mas é uma coisa sobrenatural, tem aquela sugestão sobrenatural, tipo Exorcista, e isso meio que você carrega, né? Você vai dormir um mês depois e você, nossa, mas tem um demônio aqui no meu quarto. Não é o caso de um serial killer, que você meio que, né, passa aquele susto, eu acho. Mas a minha primeira memória também é vendo Pânico, o primeiro Pânico na TV aberta. Eu não lembro qual canal, eu achava que era na Globo, mas pelo que me falaram, nunca passou na Globo. Então, deve ter sido na Record, talvez, lá em meados de anos 99 ou 2000. Lembro também de ver Jason Vai pro Inferno. O meu tio ele tinha uma fita cassete, eu lembro que eu gostava muito de assistir. E lembro também muito, claro, assim, de O Ataque dos Vermes Malditos, que é um filme protagonizado pelo Kevin Bacon. Não sei se vocês já viram, mas são vários vermes que vêm do chão assim, atacam as Eu nunca pessoas. vi, mas eu lembro de passar na propaganda do SBT. É bem trash, assim. Eu não revi depois que eu cresci. E eu tenho certeza que provavelmente eu vou odiar assistindo hoje em dia, porque é bem trash. Mas eu lembro que eu gostava muito, eu ficava brincando. Sabe essa brincadeira atualmente, que tem do chão é lava, que você fica pulando em cima das coisas e não pode pisar Aham. no chão? Eu era criança, eu brincava disso. Pra mim eram os vermes malditos me atacando na minha sala. Eu ficava pulando no sofá. E é sobre. São as minhas primeiras referências. Eu acho que o primeiro filme que eu lembro, acho que de ver de terror, foi Chuck. Eu era criança na época, passava bastante no SBT e eu tinha um primo que tinha uma fita gravada da TV, sabe? Aham. E, Comercial e tudo, né? é, e eu morria de medo, morria de medo do Chuck. Mas um filme que me marcou muito, e já vou passar depois pra vocês, filme que me marcou muito nessa época de infância, porque quando a gente é criança, adolescente, a gente meio que acredita nas coisas, né? Uhum. Que tá passando. Eu não lembro se vocês lembram desse filme, não sei se vocês lembram desse filme, passava muito no SBT, que era Stigmata, com a Patrícia Arquette. Sim. E ela começa a ter ali as estigmas de Jesus e tal. E eu e meus primos, a gente ficava, assim, louco com esse filme, com medo de assistir, mas ao mesmo tempo curioso que, gente, a mulher, ela tá vendo o negócio do fim do mundo, o mundo vai acabar, e a gente entrava na história, sabe, da coisa toda. Foi um filme que me marcou muito, acho que esse gênero sobrenatural, assim, me marcou bastante. E esse filme é um que eu lembro muito do filme, e eu lembro, eu e meus primos, sempre com aquela curiosidade de ver e tal, esse tipo. E eu acho que isso me deixou um pouco mais, como é que eu posso dizer, tendente a assistir filmes sobrenaturais, assim. Que hoje em dia eu Sim. gosto bastante desse tipo de filme. E eu acho, assim, bobeira, porque eu, particularmente, não. Eu sou meio cético com as coisas, né? Então eu não acredito muito em nada. Mas também não desacredito, sabe? Se acontecer, ok. Mas então eu gosto desses filmes de terror, assim, porque eu fico, vai que existe alguma coisa mesmo. O povo tá vendo aí tá rolando, né? Aham. Aí eu fico curioso, né? Acho que a curiosidade me move muito nos filmes de terror. Então eu acabo gostando. Você me desbloqueou, porque se tinha um dos filmes, gente, que me deram mais medo, foi Stigmata. É. Porque Stigmata passava na tela de sucessos, SBT também, obrigado SBT por me No SBT, traumatizar. sim. O SBT traumatizava a gente de N motivos, né? Sim. De manhã, de tarde, de noite. O SBT traumatizava a gente, Passava segunda a assim, sexta. toda terça-feira passava. Era Aí bizarro. tela de sucesso. É assim, eu me lembro que a primeira vez que eu fui assistir Stigmata, eu liguei a televisão e fiquei com o olho tampado. Eu ficava só escutando, né? Mas porque assim, olha como a minha mentalidade era. Eu tinha mais medo de Stigmata porque eu achava que uma coisa como Stigmata era mais fácil acontecer do que um serial killer como Pânico acontecesse. Então, assim, tipo, eu sei o que vocês fizeram no passado. Gente, eu não dirijo. A chance de eu atropelar alguém, a pessoa querer me matar são zero, né? Então, eu pensava assim, mas de Stigmata não, gente. É a coisa de mexendo com religião, Então, acontece. Então, é verdade. Não, com Então, vai certeza, acontecer. no jornal, quando você liga todo dia, tem muitos casos de demônio e muito serial killer. Serial killer não existe, mas Stigmata Não pode crer. existe, Toda semana claro. tem um caso, toda semana. Mas Meu então, assim, aí Deus. depois de um pouco
grandezinho, maior. Aí eu assisti, mas eu continuei com medo. Mas assim, eu acho que mexe mais as coisas com espírito me dão mais medo. Não sei pra quê, né? Porque era pra me dar menos medo, mas não dão mais. Estigmata realmente me marcou porque e traumatizou. Assim, porque eu fiquei com muito medo. Eu me lembro que eu fiquei com muito medo. Acho que será, não sei se foi o primeiro filme que foi começando a dar aquela ponta de que um dia eu ficaria consumindo menos, mas me deu medinho. Mas vocês percebem que, por exemplo, a referência é diferente? Por exemplo, o Rich mencionou de cara assim, slasher, né? Em sua É. maioria. E eu também. Já o Tonho menciona um filme sobrenatural. Então você vê como o Tonho tinha medo e passou a não ter, e o Rich, tipo, não tinha por ter esse slasher, talvez, como referência, que são menos assustadores, né? Se você parar Uhum. pra comparar. Sim. Então, assim, acho que, como você vê, que as suas referências iniciais sobre o que é filme de terror diz muito sobre qual vai ser a sua preferência futura, sabe? É Querendo ou não, verdade. faz isso com a gente. Então eu falo, Pânico é meu filme favorito. Eu gosto muito de slasher, eu gosto, no geral, de filmes de terror. Mas slasher é a minha paixão, porque são as minhas referências, sabe? Então é muito complicado quando a gente debate com alguém e fala, tal filme é ruim, tal filme. Porque, ok, que você analisa questões técnicas também, e aí você pode, né, argumentar. Mas no final Uhum. das contas, o seu gosto pessoal, ele pesa muito pra sua opinião, né? Mesmo que você tente ser imparcial. Eu também gostava mesmo, por exemplo, Yuri, de filme com monstro, sabe? Olhos Aham. Famintos. Essa Sim. vibe. Muito bom, gente. Olhos Famintos é um filme que eu assistiria hoje em dia tranquilo, porque assim, mas eu gostava muito de filme com monstro. Eu gostava da coisa acontecendo, de ver Aham. aquela. Porque, por exemplo, como ele falou, estigmata, falando coisa assim com espírito, é uma coisa mais sobrenatural. Eu ficava Uhum. com um pouco de medo por existir aqueles, como eu já falei, mas é uma coisa que, tipo, uma coisa mais real, que no fundo eu ficava pensando, não tinha com medo, que não achava nada demais, mas no fundo eu sabia que tinha chance daquilo acontecer, porque, tá, a Sim. gente sabe que existem assassinos e serial killers soltos por aí hoje em dia, a gente vê, tem documentários e tal, mas eu achava muito mais interessante, porque era uma coisa mais plausível, né? Eu me contradizia nos gostos, mas eu achava muito mais interessante, tipo, com monstro, assim, tudinho. Eu me lembro que, eu não sei o nome de um filme, eu lembro que eu me marcou numa madrugada assistindo na Globo, agora saindo da linha SBT. Era um que ele ia pra cadeira elétrica, era um preso, aí quando ele jurava vingança, aí ele ia matar as pessoas, ele virava um monstro, entrava pela eletricidade, eu não sei qual o nome, era um surto, mas eram uns É, filmes que eu achava interessante, que era filme com monstro, com eu gente acho que eu virando sei bicho. qual é. É não sei o que de 10 mil volts. Eu não sei que Ai, filme é esse. eu fugiu da minha mente, mas acho que eu sei qual é. É um cara que morre na cadeira elétrica, ele vem meio que no sobrenatural pra poder Aham. vingar, atacar. Eu acho que sei qual é. Eu vou pesquisar depois e eu vou te falar. Vou até olhar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Podem ir falando. Você falou de monstro, Hit, eu lembrei, me desbloqueou a memória, que eu e meus primos, assim, eu fui criado, né, eu não tenho irmãos, mas eu fui criado com meus primos, e eu tenho muito primo, e a gente assistia muito filme junto. E um primo meu mais velho, ele era muito obcecado com Godzilla, e ele fez todos nós ficarmos obcecados com Godzilla, mas aquele Godzilla bem trash dos anos 70, 80, sabe? Aham. Japonês. E nada de terror, né, mas desbloqueou essa memória de monstro, assim, eu lembro muito disso. Ai, É, adorava. Godzilla vs Mothra, que Mothra era praticamente uma nossa, Godzilla borboletinha vs Mothra é um fantoche. clássico, né? Era Godzilla King acho que é dos Dora. anos 50, tá, gente? O primeirão, assim. Não chegava a ser tão antigo as versões que a gente assistia, não. Acho que ela, aquelas dos anos 70, 80. Godzilla era cinema em casa, gente. SBT aí É, bombando. ele já não era tão terror assim, mas era divertido. Rich, o filme eu acho que é o Shocker. 10 mil volts É isso? Deve Shocker. ser. 100 mil volts de terror, acho que é esse aqui. Eu Psicopata adoro esses condenado. nomes. A tradução brasileira é incrível, né? 100.000 volts de terror, é ótimo. Ó, o psicopata condenado à morte na cadeira elétrica. Durante a execução, seu corpo é energizado com a descarga elétrica e o espírito ganha o poder de se transferir para outros corpos, transformando pessoas inocentes em cruéis assassinos. Deve ser esse. Tá É. vendo? Antes a pessoa ia pra cadeira elétrica, virava monstro. Hoje em dia vira um mutante. Vira super-herói, sabe? Vira super-vilão. Mas eu me lembro, tá vendo como marcou? Marcou não o nome, porque, né, É. o nome como é que a pessoa vai decorar um nome brasileiro, gente? A versão brasileira dos nomes são complicadas. Mas realmente marcou porque era um que era interessante, mas monstros eram sempre mais interessantes de ver. Ô Yuri, o que que faz você continuar querendo assistir filme de terror, assim? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que por ser algo tão presente na minha infância, eu falei, eu sou preguiçoso hoje em dia, gente. Então, Aham. assim, eu não assisto tanto filme quanto eu gostaria. Por exemplo, vocês me convidaram pro podcast e eu fiquei tipo, nossa, é, se forem falar de filmes atuais, sei lá, eu quase não vi filme de terror desse ano, por exemplo, ou de Hum, 2022, sabe? Então, Três já.
Você tá no passado ainda. Oi? 23 que a gente tá. Não, é 23 e 22. Eu tenho Ah, estado tá. com um delay, assim, sabe, pra filmes. Já Entendi, tem um entendi. tempo, na Achei que você verdade. tava preso. Tá travado em 2022? É, mas eu acho que eu resgato isso da minha infância, porque Aham. é nostálgico pra mim, é o comfort movie, é minha coisa conforto, sabe? Filmes de terror. Então, assim como eu tenho também de outros gêneros, claro. Às vezes eu quero ver um Diabo Veste Prada, de Uhum. repente 30, vejo 30 vezes. Mas filme de terror é isso pra mim. Eu gosto dessa sensação de apreensão e de não saber o que vai acontecer, independente do mais clichê, né, que aquele filme seja. Uhum. Você não tem certeza até de fato ter a revelação ali de quem é o assassino ou de qual que é o mistério. E eu acho isso intrigante. E terror, ele libera na gente essa sensação que a gente só consegue ter com filme de terror. Porque eu, muito provavelmente, espero, não vou passar por uma experiência onde serial killer tá me perseguindo. Mas num filme de terror, eu acho que eu posso viver isso. Eu posso É viver um verdade. exorcismo. Então, acho que a gente gosta dessa experiência. Acho que é até cientificamente comprovado que essa emoção que a gente tem com filme de terror libera serotonina, libera uma descarga elétrica assim, e meio que é como comer chocolate, sabe? Então, Entendi. é serotonina, gente, a palavra? Não sei, sou meio Acho burro. que Mas é. O é isso. hormôniozinho lá da felicidade. E você é uma descarga que libera naquele momento, Aham. sabe? E você fica e depois vem aquele alívio e é legal. As pessoas gostam de se assustar, mas não na vida real. Elas gostam de se assustar na ficção. É, porque eu assisto filme de terror, quando eu sei que tem jump scare, eu assisto com a mão na frente, assim, da tela. Odeio levar susto. Odeio levar susto, mas eu gosto dos filmes. É aquilo que você falou, às vezes hoje em dia é tão previsível o filme de terror que você sabe quando você vai levar um susto, né? Não, Sim. não tem muito mistério nesse Não, sentido. é que a gente vê a câmera, a gente vê o jogo de câmera, né? Fica, tipo, a É, câmera tá indo pra um lado, tipo, vai aparecer alguém dali, porque a câmera não tá indo pra ali a música sozinha. diminui. Começa É, a ficar uma tensão. Mas eu lembrei de um filme, por exemplo, que me deixa traumatizado e que eu assisto hoje em dia só porque eu comecei a assistir as franquias desde o começo. Eu acho que vocês conhecem, claro, que é a franquia Premonição, por exemplo. Eu só assisto porque eu assisti desde o começo. Mas é um filme que, particularmente pra mim, me deixa traumatizado, porque, sei lá, é o famoso veio em mim em sonho, mas ali me dá um medo, porque são acidentes que podem acontecer, por mais alguns ridículos que sejam, tem umas coisas ali que a gente pensa, isso pode acontecer. Aí dá um medo. Quando o Yuri falou isso do que provavelmente espero que a gente nunca viva isso, né? Do serial killer perseguir a gente e tal. Mas tem umas coisas ali que a gente fica pensando em alguns filmes que a gente dá. Eu sinto esse medo em si, porque disso tem uma coisa que a gente vê que é plausível, que digo. E Sim. isso é. pode acontecer. Não, Premonição é Premonição é um responsável por clássico. inúmeros traumas, né, gente? Quem nunca ficou com medo de uma montanha-russa depois de Premonição 3? Quem nunca ficou com medo de pegar um avião depois de Premonição 1? Eu Entendeu? não dirijo atrás de caminhão com um Hora negócio de madeira. aberto, com boleia aberta, com madeira. Não, Nossa vou pro senhora. lado, morro de medo. Inclusive, recentemente eu fiz um obituário sobre premonição e eu menciono Foi. isso, Aham. sobre esse trauma, né? Porque, inclusive, a premonição foi baseado em uma história real. O roteirista estava num voo e ele leu no jornal, estava lendo, folheando lá, e viu um caso de uma garota que estava tirando férias, daí recebeu um telefonema da mãe dela. E a mãe falou: filha, não pegue esse voo, tô com um pressentimento muito ruim, algo assim. E a filha não pegou o voo. Ela foi no dia seguinte, enfim, não lembro bem. E o avião que ela iria pegar caiu. E, tipo, todo mundo Deus. morreu. Então, foi isso que despertou a curiosidade, a ideia nele, né, de escrever o roteiro para Premonição, que inicialmente seria um episódio de Arquivo X, aquela série. Não, e Premonição é um marco, né? É muito bom. Sim. E na época da adolescência, assim, nossa, marcou muito minha adolescência. Eu assistia com meus amigos, era um evento. Se fosse o quarto filme, Premonição seria uma franquia perfeita, assim, mas É, infelizmente tem a maçã podre. eu acho que eu não vi o quarto, aliás. Acho que só vi até o 3. O Os 4 é na outros. pista de corrida. Não, não vi esse. Ah, Ai, nossa, desbloqueando memórias de bom. premonições. É que nem eu tenho falando, quando o Tonho falou do filme que todo mundo lembrava, eu pensei que antes de falar de Stigmata, ele ia falar de Lenda Urbana. Porque Lenda Urbana dá uns medinhos também. Mas eu gosto. É um filme que eu gostava tanto, Lenda Urbana. Eu sei que tem um 2, mas eu gosto só do primeiro. O primeiro pra mim é Eu muito gosto bom. da Gosto franquia. bastante. Sim. O segundo, até eu gosto do conceito. A execução não é tão boa, tem umas mortes interessantes, mas o conceito é bom, mas a execução é ruim. E tem um terceiro também, né? Se vocês não sabem, que aí já vai Eu pro não lado vi. sobrenatural.
É, que é bem ruim, assim, mas eu tinha um DVD, eu via todo dia, quando era criança. Então eu gosto, mas é ruim. É. Eu lembro, eu não sei se vocês pegaram isso na adolescência, infância, adolescência de vocês, mas eu lembro muito quando passava Goosebumps na Fox Kids. E Goosebumps chegou a passar no SBT também. Eram histórias de terror, assim, com adolescentes. E, Aham. nossa, eu morria de medo com meus primos assistindo, mas a gente assistia todo sábado quando passava. Era muito Eu lembro legal. da Eliana na Record, que passava também isso, porque a Eliana passava isso, aí passava a Sabrina, que é uma bruxa, mas era uma bruxa que não dava medo de terror. Aí passava esse terror antes também. Eu achava interessante, dava um medinho, mas era uma coisa tipo. E Goosebumps era uma série de livros, assim, que foi adaptada, né, em série e foi bem legal. Era uma Marcou coisa meio muito. Scooby-Doo, assim, mais infantil. Não chegava a ser Scooby-Doo, porque era sempre um mistério, assim, nunca tinha resolução, um mistério, sabe? Ficava no ar a coisa. Mas É, porque eu era sempre conheço, com eu já adolescente. vi. Assim, eu já vi o nome e tal, mas eu nunca parei pra ver, mas eu lembro de passar isso, sim. Assim, hoje em dia, se eu ver, eu vou achar, gente, que bobeira, sabe? Mas era umas coisas, um boneco amaldiçoado, aí o boneco faz umas coisas, mas Aham. não chega a ter uma solução pros caras, mas é bem legal. Assim, tem a solução, a gente vê a solução, mas os personagens não, sabe? Não, ó, É bem começa um legal. boneco amaldiçoado, 20 anos depois vem a Annabelle, né? Então, Exato. Não, assim, acho que no terror, no gênero de terror, é muito difícil você ser muito original, né? Muita coisa já foi feita. Então, eles acabam bebendo na fonte, né? Um do outro. Não tem jeito. Existe algum conceito, algum tipo de filme de terror que vocês têm medo? Acho que não. Eu acho que depende da abordagem, como o filme é trabalhado. Por exemplo, é, James Wan, ele é o criador, né, do Invocaverso, Invocação do Mal, Annabelle, etc. E se vocês olharem, gente, James Wan ele só faz filme com histórias clichê. Vocês É. viram Invocação do Mal primeiro? Assistiram? Todos Aham. vocês? Assisti. aham. O que que tem de novidade ali? Nada. É uma Hum. família numa casa assombrada, entendeu? E começa a acontecer coisas. Mas a forma como ele dirige o filme é tão legal que a gente falou sobre o clichê, né? O Rich mencionou o jogo de câmera. E é aquilo. O jogo de câmera dele é muito bom. E ele consegue fazer jump scare que te assusta de verdade. Eu Uhum. gritei com Invocação do Mal a primeira vez que eu vi. Eu berrei em uma das cenas de verdade. Assim, E foi em eu não gritei porque eu 2013. fiquei com a mão na frente do rosto, então. Eu acho que o que me dá medo do filme de terror não é o tema hoje em dia, é porque assim, tipo, a ambientação no sentido de como é construído o terror no filme. É Porque isso, às vezes amigos. É isso. É. não é, tipo, é bem envolvente o terror a um ponto de você se pega prestando atenção demais e toma lapada na cara de um susto, né? Sim. Mas também cria aquele ambiente de medo. Realmente você assiste, você vê que aquele você sente medo junto com o povo, né? Porque a ambientação tem uma ambientação tenebrosa, uma coisa tenebrosa. Que, por exemplo, tem um filme que lançaram agora que eu achei ontem, por sinal. Eu pensei que eu digo, eu vou assistir um filme de terror pra chegar com medo no podcast, pra render medos. Mas não, mas foi um filme que, como o Yuri falou, que tem um terri, que foi 16 facadas, que tá no Prime Video, né? Eu não vi Eu esse. vi ontem também. Eu amei o filme. É um filme de terror? É Tem sangue? slasher esse? Tem. Tem, ó, Slasher. né, ó, tem sangue? Tem. Tem mortes? Tem. Mas a gente ri um pouco no meio e o filme não é inovador? Não é inovador, mas é bom, né? Isabela Boscov diria, né? Mas É assim, inovador e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora é sobre isso. não, e eu achei legal, assim, é um filme de terror que tem os terrores, tem a comédia, mas pra mim super funcionou, tipo, pra um filme que a pessoa assiste pra passar o tempo, que é assim, então pra mim funcionou bastante. E a Sabrina, né, a atriz tá maravilhosa no filme, que eu gostei da temática. Por mim, pode investir aí, Prime, pode mandar uns filmezinhos assim que eu consumo. Não, é muito bom. Inclusive, vai lançar outro. Saiu o trailer também. Sai em novembro nos Estados Unidos. Aqui não tem data ainda, mas é o Thanksgiving, né? Aqui no Brasil para Feriado Sangrento. Foi a tradução. Que também tem essa pegada terrir. É baseado em um curta-metragem. Na verdade, é um trailer falso que o criador, Joe Alberg, o Eli Roth, ele fez esse trailer falso para vender, né? Lá em 2007. E aí, se vocês forem no YouTube, vocês encontram esse trailer falso. E no trailer do filme que vai sair esse ano, tem várias cenas do trailer falso, então você já consegue ter uma noção de como vai ser. E tem uns cortes bem engraçados no trailer, sabe? Tem uma cena. Vamos lá assistir, mas tem a ver com a cama elástica e uma líder de torcida. É bem cômico, Vou assim, a procurar, forma como. Ah, É, nossa, revolucionou uma líder de torcida num filme de terror, né, gente? né? Assim, revolucionário. Mas o Yuri revolucionário. desbloqueou. Yuri, você acabou de desbloquear um medo meu, porque eu tenho um certo. Não sei qual sentimento, não é nojo, mas é aquela sentimento de
me calma desconforto, é assistir os filmes do Albergue. O primeiro, simplesmente, eu quase morri assistindo, mas é um filme que me incomoda bastante, sabe? Isso é interessante em filme de terror, né? Tem que incomodar, tem que causar incômodo na gente, né? Também não pode achar, tipo, que vida boa, good vibes, não. Mas você falou, Rick, causa incômodo. tava falando de medo e tal, e tem essa diferença em filmes de terror, porque existe medo e existe susto, e ambos são diferentes. Sim. Susto é na hora. Sustou, acabou. Medo fica contigo, você carrega. E muita gente fala, desmerece filme de terror, tipo, nossa, mas isso não é tão assustador, não é filme de terror. Ah, nem me deu medo. Mas, gente, filme de terror, eu fiz um vídeo sobre a história do terror. E eu conto como que surgiu, menciono diversos filmes, menciono os conceitos e a evolução. E você consegue ver como que o terror tem muitas camadas. E não é só sobre sentir medo, é sobre sentir desconforto, é sobre sentir repulsa, é sobre inúmeras sensações negativas, sabe? Então, assim, de onde está vindo a referência desse filme? Qual que é a intenção dele? Terror, ele é muito versátil. Tem terror com comédia, tem terror com ação, tem terror com ficção. O terror é o pop da música. Mas o pop tem tudo. Terror é o pop do cinema, sabe? É verdade. Eu vou falar pra vocês um tipo de filme que é o único tipo que eu acho que me dá medo, de história no geral, que teve alguns filmes assim nesse sentido, que é quando tem gente que tá morando dentro da parede de sua casa. Mas gente normal, sabe? Não é monstro, não é sobrenatural, é gente que ficou dentro da parede, que tá morando na parede escondida. Isso Você me assistiu dá Toque um Toque Toque Ecos nervoso. do Além, Tonho? Oi? Você assistiu Toque 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 Ecos do Além? Não, essa eu não assisti, não. Tava no cinema mês passado. Não, essa eu não vi. Esse, Desse ano acho que eu não vi nenhum. esse conceito aí, vai assistir. Então, ano passado, eu não sei se vocês viram, teve aquele Noites Brutais. Muito bom, eu É o gostei. Barbarian. É mesmo Barbarian. sentido, assim, né? A mulher tá lá morando no sótano, no porão. E isso é uma coisa que me deixa meio. Ai, meu Deus. Sabe? Eu lembro muito de. Eu gostava muito de Supernatural. Não sei se vocês assistiram. Quando Amo. estreou Supernatural, eu tinha medo, porque eu tinha, sei lá, 13 anos quando estreou. E a série durou, né? Gigantesca. 30 anos. Exato. Começou, eu tinha 13, terminou, eu tinha 30. Supernatural e Grey's Anatomy, 80 km por hora. Qual é a mais Exato. E Supernatural, quando começou assim, eu tinha um medinho também. Só que depois eu fui vendo e é bobeira, né? É de terror, mas é legalzinho, é de aventura. E tem um episódio de Supernatural que eles tratam sobre uma família que mora dentro da parede de uma casa, só que são pessoas normais. Nossa, eu fiquei lá. com muito, muito medo daquilo. Tipo assim, meu Deus. Aliás, eu não sei se foi Supernatural ou se foi em Fringe. Eu não sei qual foi. Ai, Fringe, eu adorava Fringe também. Mas foi um conceito, assim, que não era uma coisa sobrenatural, uma coisa que poderia acontecer, foi Supernatural mesmo. Poderia acontecer e... Gente, que absurdo, sabe? Eu fiquei morrendo de medo daquela pessoa vivendo como um animal, sabe? Tal como um animal. Então, isso é uma coisa que me dá medo. Mas de resto, espírito, demônio, assassino, eu não tenho muito medo, não. Posso fazer uma pergunta a vocês? Ou eu não posso. Não está nos tópicos, mas é isso. Quero fazer uma pergunta. O Exorcista, para vocês, é um. Aliás, ó, eu já comecei a pergunta errada. Qual filme que todo mundo tipo, tem medo, ou enfim, enaltece muito, mas vocês não sentem isso? E qual o filme que vocês mais têm medo? Só pode escolher um. Nossa, se vocês têm. Que eu mais tenho medo. O que te marcou, que você teve muito medo, caso você não tenha mais. Pra mim, que eu tive medo foi Estigmata. Eu acho que até hoje em dia, se eu assistir, eu assisto com medo de novo. Vai e volta o medo, vai indo e voltando, depende do mood. Mas o filme do medo depende do mood, como eu falei, depende das circunstâncias. Se eu assistir, passar um tempão sem assistir filme de terror, ou tiver assistido umas 2 comédias antes, eu assisto filme de terror de boas, sabe? Então, assim, agora um filme que todo mundo gosta, eu não sei porque eu não vejo tantos assim, eu vejo alguns que, e os poucos que eu vejo são bons, aqueles, né, com bom gosto. Mas... eu não sei, um que todo mundo gosta, que acho que tem terror e o povo não gosta, não sei. Tem uns que eu assistia quando eu era adolescente, por exemplo, não é que todo mundo não tenha medo, é porque os que eu assistia quando eu era a criança, adolescente, hoje não me dão medo porque eu cresci achando normal. Então, tipo, se você me dá um Pânico 1 pra assistir, eu assisto tranquilo, sabe? Diga, eu não tenho medo não, por quê? Olha a idade que eu assisti, olha o tanto tempo que já passou. Né, e o tanto de, né, que eu fui mudando. Então é isso, mas não tem um filme que o povo diz assim, que tem muito medo, eu não tenho. Eu não sei se vou chegar no medo, né, mas tem um filme que as pessoas
falam muito, assim, pelo menos na época, né? O povo tinha um certo medo e tal, que era o Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que foi não sei, acho que ele é um pouco diferente do slasher, né? Mas ainda sendo slasher. E eu lembro de alguns amigos e tal, meus primos terem medo, e eu sempre achei esse filme engraçado. Não sei por quê, eu ria do povo sendo burro. E eu acho que um filme que realmente me deu medo, esse eu acho que é o único. Aliás, tem 2 filmes que realmente me deram medo. Um da minha adolescência que me deu muito, muito medo foi Hack. Não sei se vocês viram. Hack. O original, o O espanhol, né? original, espanhol. Aham. Nossa, aquele Hack 1, eu fiquei uns 2 dias dormindo no quarto da minha mãe. Porque eu fiquei com muito medo quando saiu aquele filme. Eu fico com meus amigos e todo mundo cagando de medo. Eu acho que aquele filme é muito bem feito na primeira pessoa, né? Com a câmerazinha. Então dá uma autenticidade a mais pra questão do zumbi, né? Que é batida já. E Sim. um outro filme diferente, eu já vou quebrar sua regra e dar um outro filme, que eu vi ano passado, ano passado, tem no Netflix, é Creep. Não sei se vocês já viram. Creep. Creep. É sobre um cara psicopata. É porque o Quase nome é bem notícia. genérico, né? Então não sei se eu Sim. consigo lembrar Mas dele. é sobre um cara psicopata, é isso, não tem nada sobrenatural, é só um cara psicopata. Mas cada susto que eu levei nesse filme, que eu fiquei, pelo amor de Deus, pra mim, um psicopata é pior do que uma assombração, porque assombração não existe, o psicopata tá aí. Você é cético, né? Quanto a isso. Exato. Mas acho que é isso. Assim. Igual você falou do Exorcista, por exemplo, eu nunca vi o Exorcista, então não posso Eu nunca falar. vi, que Nunca isso? vi. Nossa, Nunca eu vi, parei gente. pra Eu ver. sou da geração traumatizada pelo Exorcista. O chamado. Nossa, Samara, com medo de receber a ligação e ser a Samara saindo da televisão 7 dias depois. Eu Demais. nunca vi o Exorcista. Minha mãe não deixava eu ver o Exorcista. Quando eu era criança, e depois eu só não vi mesmo. Mas aqui em casa era assim, ó. Não deixavam, mas eu assistia. Aí o povo não vinha de ligar a televisão porque todo mundo tinha medo e eu continuava assistindo. Era assim aqui. Agora eu que desligo a televisão. Mas eu era assim, eu sem medo nenhum. Mas assistia tranquilo, então isso aí. Mas, bucha de Blair, eu me lembro que tava comendo pipoca na época. E tudo assistindo. Então, eu me lembro de. Assim, antes era. Eu não sei se é porque antes o filme era jogado na nossa cara em qualquer hora do dia. Né? Também alguns, né? Então, aí a gente Você se normalizou ver divertia, filme de né? terror. Comendo pipoca e levando susto. É. Mas e você, Yuri, qual que é o seu filme que você não tem medo, assim? Então, O Exorcista, né? Eu entreguei na hora de fazer a pergunta, burro. As pessoas têm muito medo de Exorcista, ou falam que ela marcou, né, as suas vidas, assim, de uma forma bem traumática e tal. E eu não. Eu vi o Exorcista meio grande já, né? Assim, não grande, mas eu já era uma criança grande, ainda eu não era tão criança. Então, eu já tinha referências de terror, de filmes mais agressivos, no sentido de sangue, de cenas mais fortes. Então, acho que eu nunca me impressionei com o Exorcista. Eu acho o filme muito bom, tecnicamente, claro, em termos de atuação, de tudo, é muito bom. Mas eu nunca tive a experiência do medo que as pessoas tiveram. Mas um filme que me marcou muito de me deixar com muito medo. Eu já fiquei com muito medo de alguns filmes, né, na infância. Mas um que eu lembro ainda hoje, quando eu assisto, ainda me dá um calafrio, é Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado. É um filme Ah, asiático. esse é bom, eu É, lembro. esse, assim, ainda me dá um friozinho na espinha quando eu penso, quando eu assisto. Inclusive, Esse é quero bom. rever. Tem um tempo que eu não vejo. Tem tempo que eu não vejo também, mas você sente uma dor nas costas e já fica, ih, tô com encosto. Ih, e Já eu, era. e eu que sou cheio de dor na coluna, gente. Eita! Deve ter uns É, 30 aqui. Uns 30 demônio. esse é bom mesmo. O, uma coisa que eu percebi assim com o tempo passando, que eu fui achando meio bobo, eu acho que o que me fez repensar muito em alguns filmes, pelo menos slash, hoje em dia eu acho bem. O que estraga o filme pra mim é eu ter me formado em direito. Eu vou falar pra vocês, porque, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Slash tem uma fórmula, né? Sempre tem Sim. a Final Girl, praticamente, e ela sempre mata o assassino, né? Uhum. Basicamente. Sim. Só que eu fui ver o Pânico 6 esse ano. Eu até gostei do filme, achei legal. Só que eu fiquei, gente, nunca que o jeito que ela mata o assassino seria uma legítima defesa. Não é. Ah, Eu com fiquei, ela certeza. seria presa. Eu fiquei, ela Aham. seria presa. Ia acabar a história. Ela não vai ficar livre, sabe? O que ela faz ali não é. Aí eu fico analisando juridicamente o filme. Falei assim, gente, isso não vai dar certo. Não tem uma excludente ali. Aí Aham. isso acaba estragando pra mim, mas eu acabo achando engraçado, né? Mas só um fato. Porque não é legítima defesa, né? Assim, Nem um e aí pouco. não é. Nem um pouco. Mas enfim. Sobre esse novo cinema de terror, assim, esses filmes um pouco mais, talvez, conceituais, eu diria, mas
esses últimos anos a gente teve o diretor lá do Hereditário, fazendo aquele Hereditário, aquele outro filme lá do povo nórdico, esqueci o nome. Tem Midsommar. Isso, Midsommar. Tem o Jordan Peele, que fez o Nós, fez Porra, que pra mim, Nós é maravilhoso aquele filme. O que vocês acham dessa nova geração, assim, de cinema de terror, que é um pouco diferente? Ah, com certeza são alguns dos filmes já feitos, né? Não, brincadeira. Eu gosto bastante. O pessoal usa o termo pós-horror para esses filmes. Eu odeio esse termo porque é só um termo elitista para fingir que filme de terror não é filme de terror e acabar agradando os críticos e as grandes premiações, Aham. sabe? Então você mascara o filme de terror com um peso mais dramático para, né, para dizer que não é um filme de terror. Uhum. E é assim que esses filmes conseguem alguma expressividade, assim, sabe, em premiações. Mas eu gosto muito do Jordan Peele. Eu acho que o Get Out, né, o Corra, é incrível. Foi indicado ao Oscar, inclusive, ganhou, né? Em categoria de melhor roteiro. Acho incrível. Eu não gosto do Nós, eu entendo o conceito, mas eu não gosto do Nós. É uma coisa que me dá medo, Nós, aquele negócio do povo vivendo ali, sabe, Uhum. na da Não terra, é, foi um negócio que me não dá é, medo. não é atrás da parede, mas é quase, né, meu? Mas Você. é quase, E o Não Não Olhe, né? Que também saiu ano passado, né? Do Aham. Jordan Peele também. É menos terror que É os menos outros. terror, sim. É um terror mais fictício, assim, né? Mais pra ficção. É, é um terror espacial, né? Digamos. É um terror, assim. Basicamente. É. Mas é muito bom também. Tecnicamente falando, inclusive. Mas enfim, vamos pela parte técnica. O Ari Aster, eu gosto muito de Hereditário. Midsommar eu acho uma bobagem branca, assim, o filme. Não gosto. Apesar da atuação da. Eita, o nome dela agora? Dela. A Florence Pugh. Isso. Ótima atuação. Tem alguns momentos interessantes, tipo a cena do penhasco, né? Quem assistiu aí vai recordar. Mas eu não gosto do filme. Não gosto do conceito. Eu acho que assim. Ele fez. Que é um filme que tem ali. Eu não acho Hereditário um filme pretensioso. Eu não gosto de filmes pretensiosos. Não tem muito problema em você, sabe, querer ganhar uma premiação ou tentar. Tudo bem, mas eu acho que existem formas de fazer. Hereditário não é pretensioso, sabe? Ele abraça o horror e fala, ok, eu sou um filme de terror, apesar de ter um conceito ali e tal. Já Midsommar não, ele tenta. Ele se disfarça, sabe? E é um filme que é feito assim, nossa, vou fazer um filme pra ganhar Oscar, é tipo isso, sabe? Aham. E eu não gosto dessa pegada. Mas aí a gente também tem A Bruxa também, que é um outro filme muito bom. E, enfim, tamo aí, né? O Farol também, né? Que tem o Robert Pattinson e o William Dafoe. Estamos aí nessa era. Eu gosto dessa coisa mais pro lado psicológico, é, que não é tão novo, né? Porque Bebê de Rosemary tá Uhum. aí em 69, fazendo, fazendo terror psicológico. Mas eu gosto desse conceito. Enfim, falei demais. Ou Vocês. seja, terror psicológico é sim entretenimento, quando é em filmes. Com Então, certeza, Carol Conká, o tempo justiçando ela. Lenda. É. Tortura psicológica, claro. Você falou isso de filme pretensioso, eu vi esses dias. Eu tava passando no Letterboxd pra ver sei lá, alguma indicação de filme. Aí eu vi alguém comentando: o filme de terror hoje em dia é tudo sobre trauma, tudo sobre psicológico. Não tem mais um monstro que só tá querendo comer alguém. Tudo tem uma razão psicológica. Não tem que ter, às vezes, né? Às Amigo, vezes é é só uma por isso. assombração. É claro, é por isso que o maior filme de terror de todos os tempos é o Slaughterhouse, eu acho. É esse o nome? Vocês viram do Bicho Preguiça? Que saiu lá mês passado. Não vi, não. eu vi o É um bicho. trailer. Então, é um bicho preguiça assassino. E é sobre isso. É isso. Achei Bolsonaro inovador. Não, mas o trailer do Bicho Preguiça, você assistiu já, Yuri, o filme? Eu não vi, mas o trailer Não, é mas muito. assim, pelo trailer, não parece que se você trocar o Bicho Preguiça pelo Chuck dá igual? Né, Dá assim? igual. É isso. É tipo uma coisa, é um pelúcia enfeitiçado, gente, porque sendo que é um bicho preguiça ali, é um bicho, mas é simplesmente um matar por matar, né? Tipo, revoltou, vai matar todo mundo aí esse bicho e é isso que tá acontecendo. E vai ter alguém que tem que dar cabo dele. Luiz Amel Ele podia vai dar cabo dele, não matado a sei o que vai casa acontecer. dele, algo assim. E aí É. foi se vingar. Bom, antes da prosseguir, Hit, faz o jabá aí do podcast.
Lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, gente, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, toda quinta, falando de reality shows e em algumas semanas especiais como essa, saindo na sexta, né, sexta-feira 13. Espero que vocês tenham sustos do bem aí, assistindo seus filmezinhos bons nesse feriadão. Então nos avaliem com 5 estrelas em qualquer plataforma que tem que dar 5 estrelas, gente, como olha, o Apple Podcast e o Spotify são de avaliação. Então dê 5 estrelas pra gente e indica o podcast pros amigos de vocês. No caso, se você tiver amigos que gostam de filme de terror, indica esse episódio e vão lá também no obituário para dar stream pro Yuri e se inscrever no canal e ativar o sininho. É sobre isso. Isso aí. Bom, pra gente ir encaminhando para um encerramento, tem algum filme que vocês gostariam de indicar ou alguma série de terror também, que existem algumas aí, que vocês acham que as pessoas têm que ver, quem não viu tem que ver? 16 facadas, como eu falei, porque é o mais recente que eu vi. E eu achei engraçado e legal. Aqueles, né? Tô ganhando da Prime aqui pra divulgar. Mas foi legal, gostei. Como eu falei, não sou muito a assistir, mas se tiver mais filmes assim, eu vou assistindo. E assistam filmes antigos de terror, gente, também, porque é bem legal. Já que alguns que não estão gostando de hoje em dia, assistam de antigamente. E tem gente que tem preconceito com filme de terror antigo, então vai assistir lá, começa a assistir os Pânicos, né? Vão assistir os Eu Sei Os Que Vocês Fizeram, que é bem legal. São clássicos mais modernos, né? Vão assistir esse filme aí, porque eu acho que pra época da gente, eram filmes muito bons pra época da gente. Sim. E eu vou seguir o Rich, a indicação, o 16 Facadas é uma ótima pedida, gente. Então, vão assistir, é divertido, mas também tem cenas. A abertura do filme eu fiquei bem tenso, fiquei, nossa, porque eu não sabia o que esperar exatamente. Apesar de ser um filme clichê, mas eu fiquei tenso em alguns momentos. Eu achei visualmente muito bonito, a fotografia também. Foi bem atrativo. As cenas de ação, né? A coreografia das cenas foi muito bacana, as cenas de luta, bem interessante. Enfim, é bem divertido de assistir. Também tem muitas cenas de alívio, né? Cômico, assim. Mas série, cara, Nossa, eu sou bem ruim pra série. Eu sou péssimo pra indicação, na verdade. Mas eu vou indicar séries mais antigas. Tem uma slasher muito boa, que é Harper Island, O Mistério da Ilha. Passava no SBT. Eu lembro Passou dessa, várias é bom. vezes. É muito legal, é uma série slasher. Só tem uma temporada, então se você quer algo com mais temporadas, tem a série Slasher, que acho que tem 3 temporadas disponíveis na Netflix. A quarta e a quinta temporada não estão disponíveis lá, mas você encontra na internet em algum lugar. Inclusive eu tenho. Essa da ilha, eu fiquei muito triste, né, com essa da ilha. Vocês assistem, vocês vão ver por causa da minha tristeza. Quem me conhece sabe por causa das minhas tristezas. Mas eu gosto porque, como falei, uma série que você fica com medo, tem susto e fica triste. Porque você se apega a quase todo mundo ali, mas algumas pessoas você se apega. Então, assim, eu acho que é bem legal. E em forma de série, é bem melhor, né? Porque, tipo, não é só 1h30, né? Assim, tipo, é Você um sofre tempão aí. Você sofre durante semanas, né? Você se apega às pessoas, você fica torcendo pra sobreviver um monte de gente, né? Pra Sim. sobreviver, mas. Você sofre pelos personagens no filme e sofre porque tem que esperar o episódio sair na semana seguinte. São 2 sofrimentos diferentes. É verdade. Eu vou indicar eu vou ser cult aqui. Eu vou indicar um bem antigo, que é Psicose, que eu assisti há pouco tempo, esse filme. Clássico. E assim, muita gente, eu via, né, muita gente falar, esse filme é muito bom e tal, mas eu sempre tive muito preconceito com filme antigo. Uhum. Porque é diferente, sabe? A forma de cinema de 1950 é muito diferente de hoje em dia, assim. Muito, muito diferente. Mas passando essa barreira, o filme é muito bom. Nossa, o filme tem as reviravoltas, por mais que o povo já conheça, o filme é muito bom, é muito legal, assim, de ver a história, como ela desenvolve, sabe? Porque você acaba vendo como que os outros filmes depois beberam dessa fonte, sabe? Ele não Por mais... ficou datado. Não ficou exato. datado. E é incrível, porque apesar de existirem cores na época, ele é um filme em preto e branco. Intencionalmente, sabe? Mas assim, faz ele parecer mais antigo do que ele é, mas não ficou datado. E é incrível, assim, é uma aula do que é cinema. É muito bom e ele traz muito dessa coisa da origem ali do cinema. O que muita gente fez veio dali, né? Isso acontece até hoje, a gente vê. Não, e aproveitar que o episódio tá sendo na sexta-feira 13, vão assistir as sexta-feiras 13 aí, vão assistir os Halloweens da vida, Fred vs Jason, Freddy Krueger, Jason, vão ver tudo deles aí, né? Aproveitar quem quiser ficar com medinho das antigas também. Isso, a gente só não mencionou sexta-feira 13, né? Que é o tema do vídeo. É verdade. Eu nunca vi sexta-feira 13, aliás. Ué, já é a boa pedida pra poder assistir aí. Você tá gravando e Eu assiste. acho que nessa sexta-feira 13 eu vou assistir esse filme em homenagem a ela. A data. A data. Mas, assim, minha sugestão, não vai com expectativa, tá?
Ah, não, assim, esses filmes de terror slash eu sempre não tenho expectativa. Igual eu vi Halloween na época que tava saindo os novos, né? Eu vi o primeiro, eu fiquei, gente, mas esse filme é muito ruim. Mas eu fiquei, não é que o filme é ruim, é que o filme ele é o primeiro ali daquela coisa, né? Então ele só trabalhou o básico. Os Ele não outros que tinha referências expandiram. prévias pra poder Exato. reformular. Aí Aham, você vai assistir com outras referências, ele parece muito básico, né? Só sim, que na época não era básico. Enfim. sim. Então tem que colocar um contexto, né, nas coisas antes da. Mas eu Tem que assisti. assistir com a cabeça da época. Eu sei que é É, difícil, nem sempre a gente consegue. Mas tem que ver mas que é você vai trash, né? com Pra a passar o cabeça aí. tempo. É Ah, tranquilo, cara. sim, claro. Se você for ver só pra se divertir, tipo, é É. isso, sabe? Exato. Não vou ver pra ficar com medo, assim, meu Deus. Aí tem outros filmes. Mas é isso, então. Eu acho que a gente falou bastante sobre bastante coisa. Eu queria agradecer o Yuri por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Foi bem legal nossa conversa. E todo mundo aí segue ele no canal dele, é bem legal o conteúdo dele, a edição tá muito boa também. Nem parece um canal que tá começando agora, sabe? Que tá uma coisa bem profissional. Então faz um jabá aí final, Yuri, pro seu canal. Gente, eu que agradeço o convite, adorei participar. Foi uma conversa super leve, eu tava apreensivo, porque, né? Ih, gente, é meu teste. Se eu falar merda, eu vou ser cancelado pelos fãs de terror, vou devolver minha carteirinha. Mas muito obrigado, gente. Vai lá, se inscreve no meu canal. Primeiro faz o seguinte: eu não sou o tipo de pessoa que se inscreve de cara nos canais, então eu não vou falar pra vocês se inscreverem logo. Assiste um vídeo, assiste outro, entendeu? Tem vários temas, vê se vocês gostam. Gostou do conteúdo? Se inscreve. E aí lembra de comentar, curtir, compartilhar com outras pessoas, porque o engajamento é muito importante para eu crescer no canal e trabalhar com o que eu gosto, né, gente? Que é cinema, filmes de terror. E sobre a edição, agradeço muito também. Isso é totalmente responsabilidade do editor do canal, o Vini. Então, um beijo, Vini. Também tem um roteiro e pesquisador, né, de temas e roteiro que me ajuda a sintetizar os vídeos, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Então, sem a ajuda do João, que é o roteirista, eu não conseguiria gravar os vídeos com muita facilidade. Então, um beijo pra vocês, meninos. E muito obrigado novamente pelo convite. Rich, Tonho, amei participar e me convidem mais vezes para falar de reality show também, que vocês sabem que eu amo, né? Então, Sim. é sobre. Sim, sim. Vamos convidar sim. Hit, algum recado final? Ai, beijo pra quem ouviu a gente. Vão assistir o filme que a gente indicou. E aproveitem o feriado, né? Porque tá no feriado. E semana que vem a gente volta a falar de reality show, gente. Não se preocupe. Foi É, só um episódio especial do Off. E tem mais offs aí, inclusive. Que a gente viu que Loki estreou, né? Quando esse episódio for, já vai ter tido 2 episódios de Loki. A gente tem um episódio sobre séries da Marvel no streaming também. Tem sobre filmes de super-herói com colete. Então vão dar stream na gente nos outros offs, que são poucos offs. Eu acho que, se não me engano, é o 11º ou 12º off só. é, Stream na lenda! é isso. Então, gente, obrigado a quem nos ouviu até agora. Vão lá seguir o canal do Yuri, seguir ele nas redes sociais e comentem aí os filmes que vocês gostam, os filmes que vocês não gostam, o tipo que te dá medo, que não te dá medo. Comentem nas redes, no YouTube, por e-mail, pelo Twitter, por onde vocês acharem melhor. E até uma próxima e tchau. Tchau! Tchau.